Saúde do trabalhador. Histórico. Foi entre 1800 e 1850, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, que no cenário mundial se deu início o primeiro serviço de medicina do trabalho. Neste mesmo período, como resposta ao crescente movimento trabalhista, foi instituída a Inspetoria de Fábricas, entidade estatal que tinha como responsabilidade verificar como era feita a proteção da saúde do trabalhador em relação a riscos e agravos. No entanto, tais serviços foram sendo incorporados por empresas privadas, que teriam de realizar prevenção aos fatores de risco, proteção à saúde dos trabalhadores, diagnóstico e tratamento quando estes adoecessem. Mas e o Estado? Qual o seu papel neste momento? O Estado assumiu uma posição de regulador das condições de trabalho, criando políticas para inspeção das empresas. Mas isto foi em cenário internacional, acontecendo em muitos países, dependendo da relação existente entre as fábricas e os sindicatos de trabalhadores. Já no Brasil, a saúde era tratada de forma assistencial. No começo do século XX, aproximadamente metade das fábricas localizadas no estado de São Paulo tinham serviços médicos. Porém, estes tinham caráter apenas curativo e eram financiados parcialmente pelos próprios trabalhadores. Vale ressaltar que, neste período, de acordo com relatos, os problemas de saúde dos trabalhadores eram denominados de doenças da pobreza, e estas eram vistas como algo que comprometia a produtividade dos trabalhadores. Foi aí que as empresas, percebendo que trabalhadores saudáveis produziam muito mais, e o que era de grande interesse, pois o processo de industrialização só crescia, e juntamente com a pressão dos trabalhadores através dos sindicatos, foi que tais serviços médicos ganharam uma expansão, sendo criadas as caixas de aposentadorias, precursoras dos institutos de aposentadorias e pensões, IAPs. Esses tinham como objetivo, para além do cuidado médico, fornecer benefícios em relação à compensação securitária. No entanto, sabe-se que neste período a noção de prevenção ainda era muito incipiente, sendo os serviços médicos direcionados prioritariamente para exames admissionais. Partindo para 1943, temos o desenvolvimento das CLTs, Consolidação das Leis Trabalhistas, que trouxe consigo a garantia da segurança e medicina do trabalho, pois estes seriam obrigatórios nas grandes empresas. Porém, como é de se esperar, todo este processo para a inserção desses serviços aconteceu de forma lenta, sendo que a maioria das empresas contavam com instalações médicas precárias e com ações curativas e clínicos assistencialistas. 10 anos depois, estudos relatam que apenas 72,4% das empresas tinham comissões internas de prevenção dos acidentes, CIPAs, e que somente 39,2% realizavam medidas relacionadas à prevenção. Entretanto, vale dizer que estas tais CIPAs não eram tão eficazes. Neste momento, a massa de trabalhadores não podiam exercer pressão, nem tinham tanto poder, porque as ameaças de retaliações pelos empregadores eram imensas. Pelos anos de 1970, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social, que surgiu pela junção dos diversos IAPs. Porém, a atenção à saúde do trabalhador ainda era tratada juntamente com a concessão de benefícios sociais. Em seguida, no cenário brasileiro, surgiu o Instituto Nacional de Assistência e Previdência Social, INAMPS, que tinha como responsabilidade a assistência médica dos trabalhadores segurados e de financiamento da maioria da assistência médica no Brasil. Tais serviços podiam ser próprios, contratados ou conveniados. Além disso, como sempre, o INAMPS também exercia ações de proteção social. Como consequência dessa dualidade do serviço, a saúde não tinha atenção individual e os indicadores desta não eram satisfatórios. O país, neste contexto, havia um grande número de trabalhadores que sofriam de doenças e acidentes do trabalho, o que levou o INPS a exigir maior fiscalização das empresas por parte do Ministério do Trabalho, a fim de inserir formas de prevenção. O que ocorreu em seguida foi o investimento em formação de profissionais mais bem preparados, nomeadamente médicos de trabalho e engenheiros de segurança, através de programas de especialização. Apesar de tais avanços, é importante citar um fato na história. Nos anos de 1970, houve o plano de prontação do INPS, que transferiu para as próprias empresas os serviços de perícias, concessão de licenças e benefícios. O resultado desta privatização foi uma enganadora queda
no número de acidentes do trabalho e de afastamentos médicos dos trabalhadores. No entanto, apesar desses fatos, avanços, como dito anteriormente, realmente aconteceram, mas tal período histórico ainda permanecia com caráter insatisfatório para trabalhadores, empresas e previdência social, o que acabou por desaguar em uma crise dupla, com a forma de cuidado da saúde do trabalhador, bem como com o seu financiamento. Mas neste mesmo momento histórico estava a se desenvolver no país um movimento pela reforma sanitária, que vinha para argumentar contra o modelo fragmentado, assistencialista e excludente da Previdência Social. O movimento tinha a ideia de uma saúde como direito e que o Estado a devia disponibilizar, e contava com a participação próxima dos sindicatos para indicar os problemas e necessidades da massa trabalhista no que dizia respeito à saúde. Entretanto, foi apenas em 1988, com a criação do SUS, que o idealismo de uma saúde pública de perspectiva coletiva, na qual houvesse preocupação com a prevenção e promoção da saúde, em que os trabalhadores pudessem ser incluídos, foi concretizado. Para esta realização, o Estado de São Paulo teve um papel especial na construção, pois no início dos anos de 1980 aconteceu um movimento por parte dos trabalhadores que culminou na criação de serviços públicos de saúde do trabalhador. Isso se seguiu por vários outros estados e, como exemplo, pode-se citar o Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, associado ao Fiocruz, que trouxe em tona a Associação de Trabalho e Meio Ambiente. Além deste, surgiu ainda o Instituto Nacional de Saúde no Trabalho, INST, e o Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho, DIESAT, instituições que foram de extrema importância para o alcance da saúde do trabalhador. Podemos agora fazer um panorama de como era tratada a saúde do trabalhador antes da criação do SUS. Pois bem, a saúde do trabalhador ficava como encargo da medicina do trabalho e pela engenharia de segurança, que eram exercidas pelas próprias empresas e alguns sindicatos. No entanto, uma perspectiva de saúde pública e saúde coletiva ainda era muito incipiente. É importante lembrar que, nesta época, o Ministério da Previdência Social tinha entre as suas funções a perícia médica e a concessão de benefícios. Já o Ministério do Trabalho, por sua vez, ficava com as inspeções e fiscalizações dos ambientes e locais de trabalho. Num contexto histórico de atenção à saúde fragmentada e com pouca participação dos trabalhadores, emergiu a reforma sanitária, que ergueu a bandeira da saúde do trabalhador entre suas frentes, pois isto já era um assunto muito debatido em países industrializados através de movimentos e reivindicações, nos quais à frente estava a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial de Saúde. Partindo agora da história a partir dos anos 80, anos que precederam a criação do SUS, destaca-se o surgimento de Programas de Saúde do Trabalhador, PST, e os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, CRST, que pensavam em atenção à saúde do trabalhador em vários locais do país, além da realização de ações de assistência, vigilância e capacitação pessoal. Em 1986, houve a primeira Conferência Nacional em Saúde do Trabalhador, que teve como conclusão uma grande adesão dos sindicatos dos trabalhadores ao projeto de construção do SUS, no qual havia o ideário da Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Após 1988, ou seja, depois da criação do SUS, houve o início para uma caminhada de uma política de saúde do trabalhador a partir da expansão dos PST e dos CRST. Em 1990, com a Lei nº 8080, houve a definição de abrangência das ações de saúde do trabalhador no SUS, no que diz respeito à assistência, vigilância, promoção, informação, ensino e pesquisa. Em 1994, aconteceu a segunda Conferência Nacional em Saúde do Trabalhador, com enfoque na construção da Política Nacional da Saúde do Trabalhador, mas inserindo questões relativas ao meio ambiente. Em 1997, é lançada uma portaria sobre o preenchimento das autorizações de internação hospitalar, a IH, que inclui os acidentes de trabalho.
o que demonstra o início para que a saúde do trabalhador entrasse nas estatísticas do SUS. Um ano depois, publicaram-se as portarias número 3120 e 3908, ambas de 1998, que contribuíram para a organização da vigilância e das demais ações dos serviços de saúde do trabalhador. Já em 1999, foi lançada outra portaria que institui uma lista de agravos e doenças relacionados ao trabalho. Em 2002, foi criada a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, RENAST, ampliada já em 2005. A função do RENAST é conjugar as ações de saúde do trabalhador, agregando assistência, vigilância e promoção da saúde, a fim de se obter uma atenção integral voltada a esta parcela da população, atingindo de forma intra- e intersetorial. A RENAST está estruturada a partir da atuação de Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, CEREST, responsável por ações de prevenção, promoção da saúde, de assistência, como diagnóstico, tratamento e reabilitação física, de vigilância dos ambientes de trabalho, de formação de recursos humanos e de orientação aos trabalhadores. Em 2004, houve um marco importante para a saúde do trabalhador. Foi a publicação de uma portaria que fala da notificação compulsória de 11 agravos ocupacionais e relacionados com o trabalho, sendo eles acidentes de trabalho fatais, acidentes de trabalho com mutilações, com exposição a material biológico, acidentes de trabalho de qualquer tipo em crianças e adolescentes, as dermatoses ocupacionais, a perda auditiva induzida pelo ruído, as intoxicações exógenas, as chamadas lesões por esforços repetitivos ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, pneumoconioses, transtornos mentais e o câncer. Neste mesmo ano, foi elaborada uma proposta de Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, PNSST, realizada de forma conjunta pelos Ministérios da Saúde e Previdência Social e do Trabalho e Emprego. Esta proposta veio com o eixo na promoção da melhoria da qualidade de vida e da saúde do trabalhador, através da promoção, vigilância e assistência à saúde. Esta PNSST foi colocada em consulta pública em maio de 2005. Dentre as diretrizes de política da saúde do trabalhador para o SUS estão a implementação da atenção integral à saúde, a intra- e a intersetorialidade, a estruturação da rede de informações de saúde do trabalhador, o apoio a estudos e pesquisas, a capacitação de recursos humanos e a participação da sociedade na gestão dessas ações. Em 2005, realizou-se a terceira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, cujo slogan foi Trabalhar sim, adoecer não. Em 2007, houve a transferência da COSAT, Comissão de Saúde e Ambiente de Trabalho, do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas da Secretaria de Atenção à Saúde, para a Secretaria de Vigilância à Saúde, do mesmo Ministério da Saúde, o que foi de extrema importância para a consolidação das ações do SUS na vigilância à saúde do trabalhador. Atualmente compõe, juntamente com a saúde do trabalhador, o Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Em 2009, houve a publicação de um decreto que, além de formalizar esta conformação, ainda provou uma estrutura regimental do Ministério da Saúde, que amplia as perspectivas de vigilância dos ambientes de trabalho no SUS, o que vem a ir de encontro com a prevenção de doenças e agravos e na promoção da saúde, o que sela de forma concreta a introdução da saúde do trabalhador ao Sistema Único de Saúde. Finalmente, em 23 de agosto de 2012, é instituída pela Portaria 1823 a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Agora daremos ênfase aos principais aspectos da Portaria 1823. A portaria começa por inferir que compete ao Sistema Único de Saúde a execução das ações de saúde do trabalhador e faz menção que tal política está em alinhamento com a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, instituída em 2011. Em seu artigo 2º, o documento refere que a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observadas pelas 3 esferas de gestão
para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde do trabalhador e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos. Em seguida, a portaria refere que todos os trabalhadores, homens e mulheres, independentemente da sua localização, urbana ou rural, de sua forma de inserção no mercado de trabalho, formal ou informal, de seu vínculo empregatício, público ou privado, assalariado, autônomo, avulso, temporário, cooperativado, aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado ou desempregado, são sujeitos desta política. E o importante fato é que a portaria reconhece que o trabalho é um dos determinantes do processo saúde e doença. Falando agora dos princípios e diretrizes desta política, temos a universalidade, a integralidade, a participação da comunidade, dos trabalhadores, do controle social, a descentralização, a hierarquização, equidade e precaução. Mas o que se entende por precaução? Neste mesmo documento, em anexo à explicação, a incorporação do princípio da precaução nas ações de saúde do trabalhador considera que, por precaução, medidas devem ser implementadas visando prevenir danos à saúde dos trabalhadores, mesmo na ausência da certeza científica formal da existência de risco grave ou irreversível à saúde. Busca, assim, prevenir possíveis agravos à saúde dos trabalhadores causados por utilização de processos produtivos, tecnologias, substâncias químicas, equipamentos e máquinas, entre outros. Em seguida, a portaria menciona a articulação entre as ações individuais, de assistência e de recuperação dos agravos, com ações coletivas, de promoção, de prevenção, de vigilância dos ambientes e processos, de atividades de trabalho e de intervenção sobre os fatores determinantes da saúde dos trabalhadores, além do conhecimento técnico e saberes, experiências e subjetividade dos trabalhadores e destes com as respectivas práticas institucionais. Logo após, um artigo reconhece que a realização da articulação tratada neste artigo requer mudanças substanciais nos processos de trabalho em saúde, na organização da rede de atenção e na atuação multiprofissional e interdisciplinar que contemplam a complexidade das relações trabalho-saúde. A portaria ainda faz menção sobre a equidade, relatando que deve-se priorizar pessoas e grupos em situações de maior vulnerabilidade, como aqueles inseridos em atividades ou em relações informais e precárias de trabalho, em atividades de maior risco para a saúde, submetidos a formas nocivas de discriminação ou ao trabalho infantil, e que grupos vulneráveis devem ser identificados e definidos a partir da análise da situação da saúde local e regional e da discussão com a comunidade, trabalhadores e outros atores sociais de interesse à saúde dos trabalhadores. Sobre os objetivos da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, temos: fortalecer a vigilância da saúde do trabalhador, VISAT, e a integração com os demais componentes da vigilância em saúde. Outro objetivo é promover a saúde e ambientes e processos de trabalhos saudáveis, por meio do fortalecimento e articulação das ações de vigilância em saúde, identificando os fatores de risco ambiental com intervenções tanto nos ambientes e processos de trabalho como no entorno, tendo em vista a qualidade de vida dos trabalhadores e da população circunvizinha, além da contribuição na identificação e erradicação de situações análogas ao trabalho escravo e infantil e na proteção do trabalho do adolescente. Um terceiro objetivo é garantir a integralidade na atenção à saúde do trabalhador, que pressupõe a inserção de ações de saúde do trabalhador em todas as instâncias e pontos da rede de atenção à saúde do SUS, mediante articulação e construção conjunta de protocolos, linhas de cuidado e matriciamento da saúde do trabalhador na assistência e nas estratégias e dispositivos de organização e fluxos de rede. O quarto objetivo é ampliar o entendimento de que a saúde do trabalhador deve ser concebida como uma ação transversal, devendo a relação saúde-trabalho ser identificada em todos os pontos e instâncias da rede de atenção.
O objetivo seguinte é incorporar a categoria de trabalho como determinante do processo saúde e doença, dos indivíduos e da coletividade, incluindo-se análises de situação de saúde e nas ações de promoção de saúde. O sexto é assegurar que a identificação de situação de trabalho dos usuários seja considerada nas ações e serviços de saúde do SUS e que a atividade de trabalho realizada pelas pessoas, como as suas possíveis consequências para a saúde, sejam consideradas no momento de cada intervenção em saúde. Como sétimo e último objetivo é que deve-se assegurar a qualidade da atenção à saúde do trabalhador usuário do SUS. O documento ainda trata das estratégias que esta política tem para alcançar suas metas. Tais instrumentos são: integração da vigilância em saúde do trabalhador com os demais componentes da vigilância em saúde e com a atenção primária em saúde, o que engloba incorporação dos agravos relacionados ao trabalho, definidos como prioritários, para fins de vigilância, nas listagens de agravos de notificação compulsória. A segunda estratégia é a análise do perfil produtivo e da situação de saúde dos trabalhadores, por meio da articulação e sistematização das informações das demais bases de dados de interesse e saúde do trabalhador, como o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, entre outros. A terceira estratégia é a estruturação da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, RENAST, no contexto da Rede de Atenção à Saúde. Neste mesmo tópico, a menção da inclusão como prioridade de trabalhadores vulneráveis, como chefe de família desempregado ou subempregado, crianças e adolescentes trabalhando, gestantes ou nutrizes trabalhando, algum membro da família portador de algum agravo à saúde relacionado com o trabalho, podendo ser acidente ou doença, e presença de atividades produtivas no domicílio. Além disso, a notificação de agravos relacionados no trabalho no SINAM e no CIAB e a emissão de relatórios atestados médicos, incluindo o laudo de exame médico da comunicação de acidente de trabalho, CAT, nos casos pertinentes, também está nessa estratégia. Além disso, é citada a articulação com as equipes técnicas e os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, CEREST, que deve ser feita sempre que necessário, para a prestação de retaguarda técnica especializada, considerando seu papel no apoio matricial a toda a rede do SUS. A quarta estratégia é o fortalecimento e ampliação da articulação intersetorial. A quinta é o estímulo à participação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social. O sexto instrumento, que está presente em todas as outras políticas do SUS, é o desenvolvimento e a capacitação de recursos humanos, o que pressupõe a articulação intersetorial com ministérios e secretarias do governo, especialmente com o Ministério da Educação, para fins de inclusão de conteúdos temáticos de saúde do trabalhador nos currículos do ensino fundamental e médio, da rede pública ou privada, em cursos de graduação e de programas específicos de pós-graduação. A sétima estratégia é o apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas, como projetos, estudos nas áreas prioritárias, como tecnologia, normas, protocolos, entre outros. E, por fim, como último instrumento, está o fato de contemplar estratégias de articulação e de inserção de conteúdos de saúde do trabalhador nos diversos cursos de graduação nas áreas de saúde, engenharias, ciências sociais, entre outros, além dos cursos que apresentam correlação com a saúde, para que seja viabilizada a preparação dos profissionais desde a graduação, incluindo a oferta de vagas para estágios curriculares e extracurriculares. No que diz respeito às responsabilidades, temos que as três esferas de governo compartilham a tarefa de coordenar a implementação da política, de inserir ações, metas, indicadores da saúde do trabalhador no Plano Nacional de Saúde e na Programação Anual de Saúde, alocar recursos orçamentários, desenvolver estratégias para fortalecer a participação da comunidade, incorporar ações e procedimentos de vigilância e de assistência à saúde do trabalhador junto com a rede de atenção à saúde, promover a articulação intersetorial e a formação e a capacitação em saúde do trabalhador dos profissionais de saúde do SUS. E, respeitando a estrutura do Sistema Único de Saúde, organizar as ações de promoção, vigilância
e assistência à saúde do trabalhador nas regiões de saúde, considerando os diferentes níveis de complexidade, tendo como centro ordenador a atenção primária em saúde, definindo os mecanismos e os fluxos de referência e contrarreferência e de apoio matricial, além de outras medidas para assegurar o desenvolvimento de ações de promoção, vigilância e assistência em saúde do trabalhador. Além disso, deve-se garantir a implementação nos serviços públicos e privados da notificação compulsória dos agravos de saúde relacionados ao trabalho. Após essas responsabilidades de gestão, há as responsabilidades do Sereste, que são desempenhar as funções de suporte técnico, de educação permanente, de coordenação de projetos de promoção, vigilância e assistência à saúde dos trabalhadores no âmbito de sua área de abrangência. O documento também trata da avaliação e monitoramento da política, e sobre estes tópicos, refere que as metas e os indicadores para avaliação e monitoramento da política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora devem estar contidos nos instrumentos de gestão definidos pelo Sistema de Planejamento do SUS. E, por fim, a portaria trata do financiamento da política e relata que, além dos recursos dos fundos nacionais, estaduais e municipais de saúde, fica facultado aos gestores de saúde utilizar outras fontes de financiamento, como ressarcimento ao SUS pelos planos de saúde privados dos valores gastos nos serviços prestados aos seus segurados em decorrência de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, repasse de recursos advindos de contribuições para a Seguridade Social e criação de fundos especiais e parcerias com organismos nacionais e internacionais. Enfim, esta foi a história da saúde do trabalhador no Brasil, desde seu tímido início até a recente instituição da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Espero que tenha ficado bem claro a cronologia dos fatos e como foi se dando a luta desta massa da população para alcançar seus objetivos e direitos. Também espero que os aspectos gerais, princípios, diretrizes, objetivos, métodos de avaliação e monitoramento, além do financiamento desta política, tenha ficado bem evidentes para quem está assistindo este vídeo, pois tudo isso foi resultado de anos e anos de trabalho daqueles que são o foco disto tudo, os trabalhadores. Muito obrigada!